Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Hoje temos muitas atrações e informações. Confira o advogado Piraci Oliveira orientando os micro e pequenos empresários a se planejarem para 2019. O economista Roberto Luiz Troster analisando os caminhos que o dólar e o câmbio tomarão, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do Simples, Joseph Cury, recebe o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Gianpaolo Ismânio. Fique conosco. Simples, 30 anos ao lado da micro e pequena indústria. Olá! No programa de hoje falaremos sobre o planejamento tributário para 2019. Novembro de 2018 é justamente a hora em que o empresário deve sentar, organizar suas contas, medir sua contabilidade, planejar a sua estrutura e pensar o que acontecerá no ano que vem. Ano que vem, novo governo, novo presidente, reforma tributária em andamento, reforma previdenciária que virá com certeza e a consolidação das regras trabalhistas. Inquestionavelmente, o sistema do Simples Nacional ainda é o menos oneroso e o mais simples dos modos de organização contábil e tributária do pequeno empreendedor. Muito bem, aquele que em 2018 teve menos de 4,8 milhões de reais de faturamento, pode permanecer no Simples desde que não haja indébito tributário. O Simples Nacional atual, cuja mudança na legislação se deu no começo deste exercício, estabelece que o limite máximo é de 4,8 no ano, porém, para aqueles que ultrapassam a 3,6, há reflexos na ordem estadual do ICMS e municipal do ISS. Mais ou menos funciona assim. Se passa de 3 milhões e 600, você segue no Simples e até 4 milhões e 800 paga o ICMS de modo convencional, débito e crédito, e o ISS igualmente na sistemática de apuração mensal. Mas ainda assim, mesmo com essa regra, é bastante eficiente e eficaz a sua manutenção, se possível for. Muito bem, dentro desse quadro, a ideia seria planejar 2019, na medida do possível, num anexo que seja mais favorável e aplicável à sua atividade. Vamos então à seguinte análise. Quem é que não pode optar pelo Simples? É uma pergunta que muitas vezes é feita a nós advogados e a regrinha é um pouco chata de entender. Vamos lá. Primeira regra. Pode optar pelo Simples aquela empresa cujos sócios não pertençam a outras sociedades, de modo que a somatória delas não ultrapasse a 4 milhões e 800. Então você pode ser sócio de uma empresa do Simples, cujo faturamento no ano é de 2 milhões de reais. Se você tiver uma outra sociedade com o mesmo faturamento de 2 milhões, 2 mais 2, 4, menos que 4,8, você pode então permanecer no Simples. Se a somatória do faturamento bruto das empresas em que um mesmo empreendedor participa do Simples ultrapassar a 4,8, todas elas ficam vedadas de gozar o benefício. Exemplo, eu tenho participação numa empresa do Simples com 30% do capital. Faturamento, 3 milhões ano. Participo de uma outra sociedade com 9% do capital. Faturamento, 3 milhões ano. Duas empresas do Simples, soma o faturamento, passa 4,8, ambas devem sair do sistema. Primeira regra. Segunda regra, um sócio de empresa do Simples ser administrador de uma outra empresa, do lucro presumido, do lucro real ou até mesmo do Simples, cujo faturamento somado ultrapasse 4,8. A empresa que goza o sistema perde o benefício. Portanto, vou repetir essa regra porque é muito importante. Sócios de empresa do Simples que for administrador de outra sociedade tem o faturamento somado para determinação da possibilidade da sociedade continuar gozando o Simples. Muita atenção para isso. Terceira regra que define toda a operação. Participação em outras empresas
não optantes do Simples. Então, eu sou um sócio de uma empresa do Simples, cujo percentual de 30%, cujo faturamento é de 3 milhões de reais. Se eu sou sócio de uma outra empresa com mais de 10% do capital, eu tenho que somar o faturamento, ainda que essa outra empresa não seja do Simples, seja do lucro presumido. Lucro presumido acima de 10%, soma a receita bruta para efeito de composição do limite de 4,8. Não soma se eu for sócio, no mesmo exemplo, de 30% de uma empresa do Simples e tiver o capital social de até 9% de uma outra empresa do lucro presumido ou lucro real. Nesta hipótese, não há somatória independentemente do faturamento da outra empresa do Simples. Essas são as regrinhas bastante básicas e claras para a determinação de quem pode ou não gozar o benefício. É importante dizer que quando você faz a adesão no sistema Simples, a Receita Federal não faz essa verificação prévia, ela vem depois. Ela vem depois e seus efeitos retroagem. Portanto, se você está em curso em qualquer dos impedimentos de gozar do benefício do Simples, toda atenção, porque os riscos e as consequências são desastrosas. Até o próximo programa, estaremos aqui de novo na semana que vem. O metrô é um meio de transporte urbano que circula sobre trilhos, transportando passageiros. Em todo o mundo, muitas linhas de metrô estão em constante expansão. O sistema de metrô de Xangai, na China, é atualmente o maior do mundo, com 434 quilômetros de rota, 278 estações em funcionamento, distribuídas em 11 linhas, tendo a média diária de 3 milhões de passageiros. O de Londres está em segundo lugar com 408 quilômetros de extensão, seguido por Nova York, Pequim, Tóquio e Moscou, compondo os 6 maiores metrôs do mundo. Essa, você sabia? O que vai acontecer com o dólar no Brasil? A tendência da taxa de câmbio tem dois componentes, um estrutural e um conjuntural. O estrutural, que é o resultado de exportações, menos importações, ou mais ou menos a balança de serviços, que são juros, viagens, etc. Isso daí indica que vão entrar mais dólares do que sair. Aumenta a oferta mais do que a demanda, a tendência é que a taxa de câmbio desça, deve terminar o ano próximo dos 3,50. O que mais pode acontecer com o câmbio? É se você tiver uma reforma na legislação cambial. A legislação cambial brasileira é da década de 30, foi feita por Oswaldo Souza Aranha, que era ministro de Fazenda do Getúlio Vargas. Obsoleto, antiquado, o câmbio é burocrático e é pior para as micro e pequenas empresas. Por quê? Porque elas acabam pagando mais quando querem comprar dólar e vendendo mais barato a taxa, porque o spread para pequenas empresas é maior para grandes. A solução seria permitir contas em dólares, modernizar o câmbio no Brasil. Até lá, vamos ter, o ano que vem e esse ano, um dólar com tendência de queda, com menos volatilidade do que a gente observou esse ano. É isso. Até o dia 31 de dezembro, as estações Sé, Paraíso e República do metrô de São Paulo recebe a exposição O Legado de um Ídolo, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, que narra a história da entidade, que leva o nome do maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Senna tinha orgulho de ser brasileiro e sonhava com um país mais justo, com menos desigualdade social. Desde 1994, o Instituto transforma a vida de crianças e jovens através da educação. Desde sua fundação, mais de 23 milhões de alunos já foram impactados e 220 mil professores formados com educação de qualidade. A mostra é gratuita. Visite! Entrevista da semana.
nosso convidado de hoje é o Dr. Jean Paulo Isbânio, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, viu, Cury? Falar aqui para vocês é muito importante também para o Ministério Público de São Paulo. Muito obrigado. O senhor foi reeleito com a marca histórica de 70% dos votos agora em 2018. E eu queria te parabenizar no ar porque é uma marca histórica para um procurador-geral no Ministério Público em São Paulo. Qual foi o grande milagre dessa brilhante gestão que trouxe os 70% de aprovação? Olha, foi o enfrentamento de todas as questões que o país exigiu nesse momento, defendendo sempre as bandeiras do Ministério Público, né? Então, todas as questões legislativas, nós fomos à sociedade, explicamos um pouquinho por que o Ministério Público atua, porque muita gente não conhece, né? Então, enfrentamos mesmo e fomos muito bem sucedidos naquilo que nos propusemos a fazer. Então, veio esse reconhecimento que também me deixou muito orgulhoso, né? Um trabalho que foi também de uma grande equipe, né? Evidente, a gente tem sempre que reconhecer, né, que nós lideramos, mas é um trabalho de equipe, e que isso para nós também representou um avanço importante no Ministério Público. Agora, qual é o tamanho do Ministério Público de São Paulo? Olha, hoje nós somos em 2.100 promotoras, promotores, procuradoras, procuradores de justiça e 5.000 funcionários. Então nós somos uma instituição de mais de 7.000 pessoas no estado todo, né? É importante dizer isso, que nós estamos representados em todas as comarcas do estado de São Paulo, que são 365 comarcas. Ou seja, o Ministério Público de São Paulo, ele não só trabalha com questões locais, mas também com questões nacionais. Existem várias parcerias. A gente poderia citar algumas delas, por exemplo? Ah, sem dúvida. É bom as pessoas saberem que a gente trata de questões desde infância e juventude até combate à corrupção. Então nós temos uma parceria muito importante agora com o Tribunal de Contas do Estado, que acabamos de fechar, né? Porque com isso nós vamos unir as duas instituições no levantamento de dados, vamos atuar de forma preventiva, né? E, se necessário, evidentemente, a forma repressiva, para melhorar o padrão da eficiência das contas públicas, poder combater o mau uso das verbas públicas e combater a corrupção. Então nós temos convênios também com a Polícia Estadual, Federal, né, com a Receita Estadual, que já nos permitiu recuperar mais de 1 bilhão em fraudes, né, de sonegação tributária. Então nós temos assim parcerias com a Secretaria da Saúde, por exemplo, uma outra parceria importantíssima para diminuir a judicialização da saúde, né, poder fazer com que a população seja atendida mais rapidamente. É um programa que chama Acessa SUS. E a população pode estar com o Ministério Público, com a Defensoria, com a Prefeitura ou com o Estado, e nós podemos agilizar o atendimento, né, encontrar o melhor atendimento e economizar com isso o custo da judicialização, sobrando mais dinheiro para atender a população. Existe também um trabalho feito com a GAECO, não existe? Existe. O GAECO é o nosso grupo de combate ao crime organizado. E nós temos um recorde até para comemorar. A cada 5 dias, hoje, o GAECO faz uma operação. A cada 5 dias? A cada 5 dias, no estado todo. Claro. Né? E busca com isso diminuir a importância e mesmo sufocar o crime organizado no estado de São Paulo. Então nós atuamos em 3 frentes. Na frente dos crimes propriamente ditos, tráfico de drogas, homicídios, roubos, né, os crimes da criminalidade organizada. Também atuamos na influência que a criminalidade tem diante do setor público, né, nos funcionários públicos que fazem a corrupção e permitem, né, o trabalho do crime organizado. E a terceira faceta, que é muito importante, é sufocar economicamente o crime organizado. Nós temos buscado todas as fontes de renda, né, entrado com as ações, recuperando bens do ilícito, para diminuir o dinheiro circulando e os bens, carros, imóveis que sustentam o crime organizado. Agora, quando se fala em Ministério Público, a maioria das pessoas não sabe que todo esse trabalho reverte para o benefício delas.
O que o senhor teria a dizer sobre isso? Então é muito importante poder dizer para a sociedade que tudo aquilo que ela investe no Ministério Público, nós retornamos com o nosso trabalho, né? Mesmo em se tratando de valores econômicos, né? Então o nosso orçamento, ele não é um custo, ele é um investimento, porque só de fraude fiscal, de combate à corrupção, de recuperação de bens dos ilícitos, nós trazemos de volta tudo aquilo que o nosso orçamento público destinou ao Ministério Público. Isso sem falar naquilo que não tem nem preço. Quanto custa a proteção da infância, do idoso, do meio ambiente, do consumidor, que são áreas em que o Ministério Público também atua, né? Ou seja, a visão que as pessoas têm por puro desconhecimento de um trabalho que volta em benefício da própria sociedade. É isso mesmo, os promotores são defensores da sociedade. Agora, o senhor inovou com artistas, o senhor inovou numa parceria que eu gostaria que o senhor dissesse qual é. É verdade. Nós fizemos um trabalho muito importante de comunicação, né? Porque uma das dificuldades que nós temos é fazer com que o nosso trabalho chegue à comunidade numa linguagem que todos possam compreender, porque a nossa linguagem às vezes é muito técnica, né? A gente às vezes não sabe se expressar da maneira correta, né? A gente às vezes solta relatórios, são fórmulas, fichas, e nem todo mundo, né, consegue compreender. Então nós fizemos um trabalho com artistas e uma exposição que se chama Retratos da Cidadania, que está agora na Baixada Santista, né? Ela rodou o estado todo, fizemos em São Paulo, está em Santos agora. Qualquer pessoa pode ir. Qualquer pessoa pode ir. É gratuito. É gratuito. E o que aconteceu? Nós selecionamos casos importantes do Ministério Público. Sim. E aí fizemos uma entrevista com uma pessoa da sociedade que foi beneficiada com aquele trabalho, uma entrevista com o próprio promotor, e um artista representou aquilo de uma maneira livre. Um quadro, uma obra, né, para que a gente pudesse comunicar aquilo, claro, né, de uma maneira que pudesse ser vista, né, pelas pessoas e pudesse ganhar uma mídia. Então, tem quadros muito interessantes, tem construções muito interessantes e de trabalhos que são importantes. Então, às vezes, é o lixo da cidade que foi o que o promotor conseguiu encontrar, né, uma solução para a cidade, a reurbanização, né, de um local que estava muito prejudicado, uma favela, que foi importante para a sociedade, um combate à corrupção muito importante numa comarca que reverteu em dinheiro para os cofres públicos, e assim por diante, né? Trabalhos que são, às vezes, invisíveis, né? Silenciosos, e que a gente conseguiu, dessa maneira, mostrar. Isso para nós é muito importante. Claro, isso para toda a sociedade. E é uma transparência que nós somos obrigados a ter, né? As pessoas têm que saber aquilo que a gente faz. Agora, como é que um cidadão normal, uma pessoa da sociedade civil, pode tomar conhecimento disso? Existe algum site, um portal ou alguma coisa que as pessoas podem acessar para tomar conhecimento desse trabalho? Olha, nós temos site, nós temos Facebook, né? E nós temos Twitter. Né? São esses números que estão aqui na tela? São esses números que nós estamos aqui, né, agradecendo a divulgação, porque é importante que a sociedade possa ter a nossa prestação de contas, né? Essa é uma maneira da gente prestar contas para a sociedade de tudo aquilo que a gente faz. E qualquer pessoa pode acessar? Pode, nós temos ouvidoria, né? Nós temos canais abertos com as pessoas, com as instituições o tempo todo. Até a própria Procuradoria-Geral pode receber os e-mails das pessoas. Então, tudo isso é importante saber, né, para que as pessoas possam procurar o Ministério Público. Dia 14 de dezembro é um dia muito especial. É verdade. Não é? É o dia o Dia Nacional do Ministério Público. É o Dia Nacional do Ministério Público. O senhor pretende fazer algum evento, alguma coisa para tornar público todo esse trabalho que vem sendo feito pelo Ministério Público? Nós sempre fazemos, né? Esse ano nós queremos inovar um pouco, fazer um formato como esse, de uma conversa. Né? Que coisa boa. Porque nós somos... É aquela história, a gente é muito formal. Sim, né? Claro. E precisamos aprender com os comunicadores, né? Com os bons comunicadores, como é que a gente consegue falar para a sociedade. Então a gente vai fazer alguma coisa diferente,
Estamos aí convidando ministros, políticos, pessoas da sociedade, enfim, para a gente fazer um debate sobre o Ministério Público e poder mostrar tudo aquilo que o Ministério Público construiu. Porque desde a Constituição de 88, foram 30 anos em que o Ministério Público esteve ao lado da sociedade, conquistando inúmeras prerrogativas, direitos, né, muitas coisas importantes, né, que a sociedade usufrui, né. Na sua visão, quais são os grandes desafios daqui para frente para o Ministério Público? Olha, para o Ministério Público, primeiro, fazer sempre melhor, né, usando cada vez menos o dinheiro público. Então é importante que nós possamos dar o exemplo, né, fazer um enxugamento do nosso custo e um aperfeiçoamento do nosso trabalho. Então isso é importante dizer para a sociedade, que nós fazemos parte do país, né, e procuramos contribuir de todas as maneiras. Em relação ao que nós fazemos para a sociedade, é preciso informatizar o nosso trabalho, né, acabar com papel, acabar com burocracia, né, poder fazer um trabalho muito mais rápido nessas áreas em que a sociedade busca a nossa atuação. Combate à corrupção, exigir transparência, né, fazer uma atuação de garantia de direitos para todos, né, aqueles que são necessitados e procuram o Ministério Público. Então nós temos que fazer com que a nossa instituição chegue até a população, né, seja aberta a ela em todos os lugares do Estado, para poder de fato atender. ela está. Como de fato a gente vem fazendo, né? Mas é aquela coisa, quanto mais próximos, quanto mais abertos e melhor realizando o nosso trabalho, nós prestamos melhor o nosso serviço. Dentro desse cenário todo, de um novo Brasil que as urnas disseram abertamente bandeiras contra a corrupção e todas as bandeiras que o senhor acaba de enumerar, o volume de trabalho vai ser bem maior, ou aparentemente maior, aparentemente mais desafiador. O país vive um momento que, por um lado, é um momento de crise, mas por outro é um momento de oportunidade. A gente tem que, nesse momento, encontrar os caminhos, aperfeiçoar o que a gente está fazendo, mostrar para a sociedade que existem caminhos e pessoas que querem desenvolver o país e atender os direitos, né? E por isso que a gente conta com todo mundo, com os comunicadores que nos dão um espaço importante para falar, né, com as pessoas, com a sociedade toda. A gente procura mesmo fazer com que o país possa, nesse momento, ter essa expectativa de melhora, né? Eu sempre falo isso, eu sempre fui e sou otimista. A gente enfrenta as dificuldades, mas com um olhar de superação dessas dificuldades. E o Ministério Público, posso afiançar para as pessoas, os cidadãos de São Paulo, ele está pronto para superar as dificuldades, acompanhar a sociedade e encontrar esses caminhos que são os caminhos que o país precisa. Nós chegamos ao final do nosso tempo, queremos desejar pleno êxito na empreitada gigantesca que tem pela frente, pelo trabalho brilhante que já tem desempenhado nos últimos tempos. Tanto é que 70% de aprovação é um recorde histórico, e isso se deve ao seu trabalho, ao trabalho de sua equipe, ao Estado de São Paulo e a todas as parcerias existentes. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!